Eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. Carl Jung. Hoje, o tema de hoje, gente, são arquétipos. Hoje eu vou voltar com esse tema dos arquétipos, tá? Vou explicar pra vocês. Então, o que são os arquétipos? Um grande escritor, né, e psicólogo que foi responsável por trazer bastante essa parte dos arquétipos foi o Carl Jung, tá? Então ele vem com essa parte de inconsciente coletivo, de arquétipo. Então quem quiser estudar o material dele, é um material excelente, é um material que eu me baseio aqui para fazer os vídeos e trazer para vocês, e é um material muito completo, tá? Então o que é o arquétipo? Primeiro a gente tem que entender a base, né? Então o arquétipo ele é o quê? Ele tá em tudo, ele tá em volta da gente, ele tá dentro de você, ele tá no seu inconsciente coletivo, tá no inconsciente coletivo das pessoas. Lembra que eu falei que somos nós? Então nós temos o nosso inconsciente e temos o inconsciente coletivo também, que precisa ser curado. Porque nós temos que pensar, mais pra frente na espiritualidade, a gente vai pensar não somente no individual, não somente na cura individual, mas numa cura coletiva, uma melhora coletiva. Por isso que a gente fala, quando você se cura, você ajuda a curar o mundo, você ajuda a curar a sua família, né? Porque tem a ligação de sangue, a família são os primeiros beneficiados, quando uma consciência desperta e ascensiona. A família são os primeiros beneficiados. E depois, em seguida, o coletivo também. Por quê? Porque você despertou, você está trabalhando no que realmente você tem que estar trabalhando, se limpando, e com isso a sua frequência fica melhor e mais leve, e com isso você está ajudando o coletivo também, tá? Então, o arquétipo ele está em tudo. Ele pode ser definido como objetos, pessoas, profissões, objetivos, personalidades. Todo mundo, gente, está interpretando um papel, você queira ou não, né? Como eles falam, né? No universo nada se cria, tudo se transforma. Então, mesmo que o vendedor hoje, ele desempenhe um papel diferente do que um vendedor lá em 1920, ele ainda está fazendo o papel de vendedor. E o papel de vendedor é um arquétipo, tá? O papel do médico é um arquétipo. O ser humano, ele não consegue lidar muito com coisas muito disruptivas, né? Causa uma dissonância cognitiva nele. Então ele gosta de rotular todo mundo. Pode perceber, o ser humano ele tem essa cabeça de colocar as pessoas em caixas. O médico, a figura do médico, eu tenho na minha cabeça que ele tem que ser assim. A figura do homossexual, do gay, é assim. A figura do professor é assim. Entendeu? Então, assim, a figura do rico é assim. Pode reparar, o ser humano ele tem isso na mente dele. A gente divide em diversas caixinhas. Por isso que a gente quer sempre rotular, para ficar mais fácil de entender. Né? O ser humano ele é assim. Como que ele muda essa parte de ele querer colocar as pessoas em caixinha, em rótulos? Quando ele estuda, quando ele começa a conhecer outras culturas, conhecer o coletivo, conhecer que tem formas diferentes de fazer a coisa, aí ele vai dando essa flexibilidade na mente dele e ele vai começando a ver as coisas de uma forma diferente. Pô, isso aqui não é o que parece ser. Já devem ter ouvido, nunca julgue o livro pela capa. O ser humano ele julga o livro pela capa. Por isso que comunicação é tão importante. Você saber comunicar de forma assertiva onde você quer chegar. Porque o ser humano ele tem. Por quê? Porque tem esses arquétipos, né, do inconsciente coletivo. Então, quando ele vê um leão, o ser humano ele já sente um certo medo, um certo temor. Por quê? Porque pelos nossos ancestrais já foi ensinado, e alguns até, né, perderam braço, perderam perna, foram assassinados, porque viu que é um bicho feroz que a gente tem que ter medo. Então isso já fica no seu inconsciente coletivo desde que você nasce. Nós já carregamos uma ancestralidade, uma herança genética. E fora uma herança do inconsciente coletivo também, psicológica. Então, quando a gente vê uma determinada coisa, é normal a gente já ter uma certa preconcepção sobre aquilo ali, tá? Então, isso são os arquétipos, tá? Os símbolos também é muito usado em arquétipo. Por isso que a religião usa muito símbolo, a magia usa muito símbolo, porque dependendo do símbolo, ele causa uma identificação não com o seu consciente, às vezes. Você consciente não estudou aquele símbolo, mas o seu inconsciente sabe o que significa. Tá? Então, vamos supor aqui, eu vou usar um exemplo do símbolo usado por Hitler para criar o movimento lá nazista, partido nazista. É uma suástica. Então, hoje em dia, se você vê esse símbolo associado a alguma pessoa ou algum movimento, você já vai associar ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Apesar que esse símbolo foi roubado dos hindus, né? Esse símbolo, na verdade, é um símbolo que ele favorece uma movimentação de massa. Ele favorece uma movimentação de massa. Por isso que ele usou esse símbolo. Entendeu? Por quê? Para mexer já com o psicológico. O Hitler era muito inteligente. Ele estudava muito. Então, ele sabia muito bem onde ele queria chegar e como mobilizar essa massa para chegar onde ele queria. Então, o arquétipo, ele entra também nos símbolos, tá? Na parte dos símbolos. Então, todo mundo está dentro de um papel, interpretando um determinado papel. Ou indo interpretar um outro papel. Entendeu? Mas é sempre assim. A gente sempre está, mesmo que um pouco diferente, dentro de um papel, dentro de um arquétipo. O arquétipo do artista, o arquétipo do vagabundo, o arquétipo do trabalhador, o arquétipo do presidente, o arquétipo do cidadão. A gente tem uma ideia preconcebida de como essas pessoas têm que se comportar, se vestir. É como se fosse um teatro mesmo, tá? Vocês vão começar a abrir a mente aqui, vocês vão entender bastante do que eu tô falando e como o arquétipo é importante, tá? Então, tudo está dentro desse inconsciente coletivo, todas essas concepções, tá?
e estamos nos comunicando com os arquétipos à nossa volta o tempo todo, que é onde eu queria chegar, tá? Então é o seguinte, todos estamos sendo influenciados e influenciando pelos arquétipos que a gente escolhe, tá? Para nossa vida, seja em conduta, na vida, né, a forma como você quer levar a vida, uma pessoa mais estourada, uma pessoa mais calma, também é um arquétipo, tá? E também pode ser mudado, tá bom? Então, profissões, né? Hoje eu sou vendedora, amanhã eu quero ser professora, médica, advogada. Então eu vou estar transitando de um arquétipo para outro, tá? Formas de ajudar o mundo, né? Você é um ativista, você é uma pessoa política, você é apolítica, você é de esquerda, você é de direita. Isso também é um arquétipo, tá? A cada escolha que você faz, você está entrando dentro de um arquétipo, dentro de uma egrégora que pensa daquela forma e que assimila o mundo daquela forma. Por isso que aqui é muito legal pra gente nesse canal. Eu vou ensinar vocês muito a abrir a expressão. Também estou aprendendo, tá? Com humildade aqui também, tem muita coisa pra mim aprender. Mas a psicologia, ela me deu uma visão assim que parece óbvia, mas não é. O arquétipo é isso. Ele é uma visão muito interessante sobre como a gente se encaixa no mundo, como a gente quer se expressar no mundo e como a gente se posiciona também no mundo, tá? Comunicamos um arquétipo na forma até de nos vestir, não, né? Principalmente na forma de nos vestir, né? E nos objetos que escolhemos colocar na nossa casa. Então, até um objeto, uma figura, vamos supor, de um leão que você coloca numa casa, ela vai ter uma influência sobre todas as pessoas que estão morando ali. Se eu coloco um leão dentro da minha casa, eu tô comunicando força. Pode ver na casa de rico, pessoas ricas, tem aquele leãozinho lá na porta. Aquilo é para afastar pessoas, inimigos, tá? Mostrar força, mostrar domínio do território, mostrar empoderamento. E isso vai estar o tempo todo trocando com os moradores de dentro da casa. Muitas pessoas que têm uma classe mais alta sabem disso. Mas eu tô deixando aqui no YouTube para que todo mundo possa ter esse acesso. Pode ver em muitos filmes, mais antigamente, hoje nem tanto. Mesa de CEO de empresa, mesa de gerente de empresa, de dono de empresa, sempre tinha uma águia. Seja em novela, em filme, para comunicar o quê? A águia é o arquétipo mais forte. Que ele sobrevoa, né? Ele é um predador também. Então, ele domina. Ele tem uma visão incrível. Então, nos Estados Unidos, qual que é o arquétipo dos Estados Unidos? Pensa aí, o que você pensa? Primeira coisa de animal que simboliza os Estados Unidos? A águia. Eles já colocaram a águia para dizer que eles vão dominar todo mundo. Entendeu? Então, assim, são coisas que são usadas em política e usadas em muita coisa, em histórias. Histórias também tem muitos arquétipos que são usados como metáfora, tá? Não precisa você falar tudo. Você pode usar uma imagem ali e você já vai comunicar com o público a ideia que você quer passar, tá? Orquídeas também, você vai num lugar sofisticado, numa casa de uma pessoa mais, né, bem de vida, você vai ver um consultório de um dentista, alguma coisa bem assim, você vai ver uma orquídea lá que simboliza o que? Elegância, luxo, riqueza, tá? São arquétipos fortes que vão comunicar mensagens. E o ser humano, ele tem uma ideia pré-concebida de determinadas pessoas, profissões e como ela estará vestida, como eu falei pra vocês, né? Como ela deve se portar, porque isso habita no inconsciente coletivo. Tá bom? Então, através dos arquétipos, você consegue também comunicar muita coisa. Para uma mente que, ela, estando consciente ou não estando inconsciente, ela vai sentir e vai entender a mensagem, tá? Então, em mais vídeos eu vou explicar um pouco mais sobre arquétipo, mas basicamente é isso. Tem também aqui no canal a série 12 arquétipos do Carl Jung, que são os arquétipos principais lá onde ele listou, e vocês podem estar vendo, eu fiz um vídeo para cada arquétipo. Tá bom? Se vocês gostaram, deixem um curtir, se inscrevam no canal, que eu vou estar trazendo muito mais conteúdo para vocês.